Olá, graça e paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Eu quero aqui trazer para você nesse domingo uma palavra abençoada que fala em Atos capítulo 1, né? Para nossa meditação, para a meditação do meu irmão, da minha irmã, dos meus queridos que precisam, né? De conhecer um pouquinho mais das Escrituras Sagradas. É muito importante nós meditarmos na palavra e esses pequenos textos vai nos ensinando a se fortalecer mais, meditar mais na palavra. Mas antes de eu começar a ler essa palavra, já verifica se você ativou o sininho do canal do YouTube, se você já é um inscrito no canal, observa aí direitinho, se você já colocou o dedinho no botão de gostei, aperta aí, curte o vídeo, compartilha para alguém essa palavra. Eu quero trazer para você sobre a introdução e a ascensão de Jesus Cristo, né? Eu vou ler aqui por oito versículos para minha meditação e para sua meditação. Preste bem atenção nessa palavra, porque essa palavra ela vai falar muito ao meu e ao seu coração sobre o que Jesus deixou para mim e para você. E diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 1, versículo 1 até o 8. Diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, aleluia, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aleluia, aos quais também depois de ter padecido e apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por ele por espanto de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Olha o versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, aleluia, porque na verdade João batizou com água, mas eu vos sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois daqueles dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo, o reino a Israel? Aleluia. Olha o versículo 7 e o versículo 8, para nós começarmos a meditação. Diz assim: e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aleluia. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus ele está dizendo aqui nessa palavra para mim, para você, que ele é poderoso, forte, grande. Ele suportou as aflições. Ele entrou ali naquele túmulo. Ao terceiro dia ele ressuscitou e ele foi causa de espanto por 40 dias, né? Jesus, ele ressuscita e ele vai dizer aqui no versículo 5, porque na verdade João batizou com água, mas eu vos sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. O que Jesus estava falando? Já estava ensinando para os discípulos que eles tinham que aguardar em Jerusalém, que eles tinham que aguardar o derramamento do Espírito Santo, juntos, reunidos, num só propósito, num só desejo, no intuito só de adorar o Senhor, numa só vontade de fazer a obra do Senhor. Aqui foi o início das nossas igrejas, aqui no Atos dos Apóstolos, foi o início da igreja, o início dos nossos irmãos, o início de tanta busca, o início para que todos nós ficássemos por dentro de tudo que o Senhor queria.
Nós podemos dizer em Atos, no versículo 1 ao versículo 8, é um texto áureo da obra missionária da igreja na face da terra, né? Nesse contexto nós podemos ver o quanto foi difícil para os nossos irmãos na fé, porque eles foram perseguidos, foram humilhados, maltratados, foram pisados, foram cerrados ao meio, foram cuspidos, foram presos, foram torturados com fome, foram presos em calabouços, foram queimados em praça pública, eles foram torturados de formas terríveis. No livro que eu estou estudando que fala sobre os mártires por Cristo, vai nos relatar sobre uma grande dificuldade, uma grande luta, uma grande guerra dos nossos irmãos em Cristo. Então nessa palavra vai nos dizer que a chave do fervor missionário das igrejas evangélicas e pentecostais, nesse texto sagrado, é o Senhor Jesus Cristo, que revela o seu poder, a sua glória, o poder do Espírito Santo, o poder da igreja unida, o poder da igreja que estão no mesmo pensamento. Nós estamos vivendo em um tempo, em um contexto em que cada um é por si, cada um vai para onde quer, cada um veste como quer, cada um faz o que quer, fala o que quer e fica na igreja o tempo que quer. Esqueceram a verdade de Deus, que no contexto da verdade de Deus eles ficaram reunidos, orando, buscando. No início da igreja primitiva foi difícil, irmãos, não foi perfeito, não foi tudo perfeito. Tudo era gerado na oração, tudo era gerado na busca, no conhecimento. O poder motivador dessa evangelização no início da igreja primitiva foi o quê? O Espírito Santo de Deus. Não é diferente hoje. O que vai mover a minha vida e a sua vida é o Espírito Santo de Deus. É a busca, é a fidelidade, é a coragem de abandonar o seu eu e vir servir a Jesus de corpo, alma e espírito. Na verdade, aqui nesse contexto, a palavra do Senhor vai nos dizer que o poder do Espírito Santo é grande motivador da expansão missionária da igreja na terra. Sem o Espírito Santo de Deus, você não faz nada. Sem o Espírito Santo de Deus, eu não faço nada. Sem o Espírito Santo de Deus, não tem como eu e você agir de forma correta. Sem o Espírito Santo, sem a verdade, sem o caminho que é Jesus Cristo, é impossível. A palavra grega para poder, encontrada neste versículo, é dunamis, de onde surgiu a palavra dinamite. Isto significa que o poder do Espírito é uma verdadeira explosão da graça e de milagres na obra da evangelização mundial, né? Olha aqui o que diz aqui da evangelização mundial, que no capítulo 4 e o versículo 31, Lucas descreve, no Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, Lucas ele descreve que tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quando o dinamo divino se manifesta, o lugar treme. Não adianta eu querer pular, rodar, gritar, sapatear. Não adianta eu querer fazer o mover do Espírito Santo. Não adianta eu querer estudar vários livros para mexer com a mente, com o sentimental da pessoa, se eu não ensino ela. Não adianta eu querer viver pela emoção. Eu preciso viver pela razão. Eu preciso, irmãos, não adianta eu querer levantar um lugar. Diz assim, dinamo divino se manifesta, o lugar treme. O lugar vai tremer com o poder do Espírito Santo de Deus. Não vai adiantar eu querer fazer mover, fazer sapateado, querer pular, querer rodar, querer enfeitar um agir do Espírito Santo. Não adianta eu ler centenas de livros para mexer na mente da pessoa, para que ela perca a razão,
para que ela perca o quê? O sentido da palavra, o sentido da verdade. Eu preciso trazer trazer o poder motivador do Espírito Santo de Deus para a vida da pessoa. Porque nessa palavra, a palavra do Senhor vai nos dizer que a Bíblia afirma que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Aleluia! Abundante graça, abundante poder, abundante milagre. Acontecia milagre de verdade. Hoje o povo não quer mais fazer a obra do Senhor com um milagre através do Espírito Santo. Quer fazer o milagre através do seu próprio eu. E não vai chegar a lugar nenhum, né? Vai ser um milagre fingido, um milagre falso. E acontece que a pessoa vai sair triste, mais triste ainda. Não vai receber a cura, não vai receber o agir do Senhor. Vai ficar numa heresia, num engano, né? E aonde é perigoso até cair e essa alma morrer eternamente, né? Olha aqui, em Atos capítulo 6, versículo 8, a palavra de Deus afirma que Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Nós estamos falando de pessoas que foram mártires por Cristo. Nós estamos falando da igreja que sofreu por amor ao Evangelho de Cristo. O Espírito Santo, não há poder milagroso. Sem o Espírito Santo de Deus, não há poder milagroso. Sem o Espírito Santo de Deus, não há poder milagroso. Não há como ter um acesso a Deus sem que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. E nesse contexto, não há testemunho eficaz se o poder glorioso do Espírito Santo de Deus não envolve a minha vida e a sua vida. Eu quero dizer também aqui que nessa palavra, portanto, a expansão da igreja na terra depende do poder do Espírito Santo. Isso só vai ser confirmado quando você começar a orar, a vigiar, a orar, a jejuar, a abandonar o seu eu, abandonar o pecado, entender que Deus criou Adão e Eva, Deus fez o mundo, Deus fez tudo o que há no mundo de melhor para mim e para você. Então, sem o poder do Espírito Santo, sem a testificação de Deus, que o poder é dele, é impossível um milagre ser gerado no meio do povo. Vamos viver sempre na mentira, sempre no engano, né? Olha o que diz também aqui. A pregação do evangelho por sinais e milagres e várias maravilhas e os dons do Espírito Santo atribuídos por sua vontade tem que ser através do Espírito Santo de Deus. Vamos em Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4, rapidinho. Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4. Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz assim: como escaparemos nós, se não atentamos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmados pelos que ouviram, testificando também Deus como ele, por sinais e milagres e várias maravilhas, os dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. O próprio Deus, ele distribui o Espírito Santo de Deus por sua própria vontade. Por quê? Porque quando nós buscamos a obedecer, a ser fiel, a ser zeloso com essa palavra, irmãos, ser zeloso com a nossa vida de doutrina, irmãos, ser zeloso com a nossa sinceridade, que nós somos fracos, podres, imundos, pó, viemos nu e vamos voltar nu. Nada disso aqui é nosso, nada é mérito nosso. Nós vamos voltar nu, irmãos. Nem todos os discípulos do Senhor Jesus, desde o início da Bíblia, que foram fiéis a Deus,
nunca guardaram como, nunca se assemelharam a Deus como grande. Não. Pelo contrário, eles deixaram um exemplo e um legado para mim e para você sobre que Jesus viria, Jesus morreria, Jesus sofreria, mas ia ressuscitar ao terceiro dia e subiria ao céu e logo voltaria para nos resgatar da mão do adversário das nossas almas. Então, o poder motivador da evangelização é o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus não tem como nós fazermos nada. Sem o Espírito Santo de Deus nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, é impossível haver milagre, é impossível haver cura, libertação e restauração. As nossas vidas, ela tem que ser tomada por motivação através do Espírito Santo de Deus, quando ele nos convence: ei, você está errado, tem que voltar, tem que consertar ali. Ei, você não pode fazer mais isso, você já é uma nova criatura. Agora estamos acostumados com o Evangelho, um poder do Espírito Santo estranho no meio da igreja que fala assim: vem como está, irmão, fique como está. É impossível nós colocarmos o responsável da nossa salvação, da nossa libertação, como o Espírito Santo de Deus, sendo que nós estamos do mesmo jeito, na mesma prática do pecado. Não, pelo contrário, o Espírito Santo de Deus, ele é o motivador, ele é grande, ele é poderoso também, ele tem o de melhor para mim e para você, ele tem o melhor para nos ensinar e nos mostrar. Mas nós estamos ligados num evangelho light, um evangelho pobre, miserável, que fala assim: irmãos, Deus só quer o seu coração. E é mentira. Então fique com essa palavra. O poder do Espírito Santo na pregação é através da nossa renúncia, da nossa mudança, do caráter, de nós confiarmos na palavra, nós vivermos a palavra, não sermos somente ouvintes, mas praticantes dessa palavra, em obediência. O Mateus, Marcos, Lucas, João, até Apocalipse, nos ensina a sermos verdadeiros adoradores. O Antigo Testamento é para nós vermos o quanto Deus teve compaixão do povo, e ainda assim, com tanta desobediência, Deus ainda tirou o povo do Egito, ainda mudou muitos cativeiros, ainda deu segunda chance. Olha quantos teve segunda chance na Bíblia. Vamos falar sobre Ezequias, né, que virou para a parede, ele já tinha sentença de morte, mas Deus teve compaixão, acrescentou mais 15 anos na vida dele. Quantos outros a mais foram acrescentados mais tempo de vida? Por quê? Por obediência, porque renunciou. Quantos, caiu em pecado e reconheceu o seu pecado? Então o Espírito Santo de Deus, ele é o autor de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando ele vier te convencer do pecado, da justiça e do juízo, escuta a voz do Senhor. Escuta a voz do Espírito Santo, porque o nome do Senhor vai ser glorificado na minha e na sua vida. Amém? Fique com essa palavra. Deus te abençoe poderosamente a vossa vida, que nós possamos cada dia mais e mais estar firme no Senhor Jesus, dentro da palavra, dentro da essência de Deus, e que o Senhor venha nos transformar verdadeiramente pelo poder da sua palavra. Amém? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Curte e compartilha nosso vídeo. Deus abençoe.